Bom dia, galera dos sextos anos. Hoje nós vamos fechar, né, o gênero textual As Viagens de Gulliver, né? O texto As Viagens de Gulliver, o gênero textual narrativa de aventura, conto de aventura, tá? Vocês vão, primeiramente, fazer a retomada dos conceitos do conto de aventura. Leia atentamente o texto As Viagens de Gulliver para responder as questões. Se possível, assista ao vídeo da narrativa no link abaixo. Tem um link para vocês assistirem. No Forms eu coloquei o vídeo diretamente para vocês assistirem, contando toda essa narrativa para vocês, tá? Trechos do conto de aventuras Viagens de Gulliver. Viagem a Lilliput. Após a tempestade, um reino em miniatura, o subtítulo, tá? A tempestade começou de repente. Ondas de mais de 30 metros envolviam o navio e o jogavam de um lado para o outro, como se fosse de brinquedo. Rajadas de vento logo destruíram as velas. Eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Recifes a este bordo. O grito desesperado do marinheiro que estava na gávea soou quase ao mesmo tempo que o barulho do choque do majestoso veleiro Antílope, no qual viajávamos com as pedras. Foi uma confusão dos diabos, tripulantes correndo em todas as direções, gente gritando, outros jogando-se no mar, cada um tentando salvar a própria pele. Estava quase paralisado pelo medo, as mãos grudadas na amurada do convés, quando fui cuspido para fora do navio, que já se inclinava perigosamente. Senti meu corpo envolto na água gelada do mar, e no momento que dei por mim, confesso que não me lembro como consegui. Estava num pequeno bote com outros 5 marinheiros, todos remando com fúria, para nos afastarmos o máximo possível do Antílope, que começava a afundar. De repente, uma onda traiçoeira, surgida da escuridão, jogou o bote longe, despejando-nos outra vez na água. Percebi então que dezenas de outros homenzinhos, como aquele, corriam pelo meu corpo. Assustado, dei um tremendo berro. Foi como um terremoto para eles. Apavorados, começaram a atirar-se ao chão. Deviam ser centenas pelo burburinho que produziam. Um deles, mais corajoso, gritou: Requina, Degu! Os homenzinhos que estavam no chão começaram a cuidar de mim, passando um unguento para aliviar a dor das flechadas. Unguento é como se fosse uma pomada, um emprasto para aliviar a dor, tá, gente? Ao mesmo tempo, foram soltando aos poucos as amarras que me prendiam o lado esquerdo do corpo, o que me permitiu, com alívio, mudar de posição. Eu nada podia fazer, mesmo livre pela metade, pois estava com muito sono. Os pequenos habitantes daquela terra haviam misturado ao vinho um remédio para dormir. Tonto, quase adormecendo, pude ainda ver chegar perto de mim uma enorme carreta de madeira sobre rodas. Aí tem uma imagem, né, bem colossal, grande, com Gulliver, né, o médico, e ele estava todo amarrado por homenzinhos, né, bem pequenos ali, pigmeus mesmo, né? E eles vão colocá-lo sobre rodas e levá-lo a um reino próximo dali do local, onde ele prestará serviços a esse reino, tá? Aí, em seguida, nós temos a atividade. Primeiramente, pesquise o significado das palavras. Em língua portuguesa, dependendo do contexto da frase, não é nem necessário procurar no dicionário, que você consegue fazer analogia do significado. Mas, se você estiver em dúvida e não conseguir entender, procure o significado de recifes, este bordo, gávea, unguento. Eu falei anteriormente para vocês, hoje na mesma live aqui, o que significa unguento. O texto que você leu é uma narrativa. Identifique 2 elementos da narrativa presentes no mesmo: o enredo e espaço,
a tempestade, o drama, ou todas as alternativas estão corretas? Aí, lembra que eu ensinei a vocês em várias aulas anteriores que questão de múltipla escolha você vai por eliminatória. Primeiro você vai eliminar as mais absurdas, as duas mais absurdas, e você vai ficar com duas questões para você ficar debatendo ali qual é a mais assertiva. Tá? Quando eu trabalhei com vocês narrativa de aventura, eu trabalhei a estrutura composicional desse tipo de texto, desse tipo de gênero. Então você vai voltar lá na retomada dos conceitos para saber qual que é a parte importante da narrativa que está presente aí, tá? O enredo é a história em si e o espaço é o lugar, o ambiente onde se dá a narrativa. 3. O que você leu está narrado em primeira pessoa, terceira pessoa. Todas as alternativas estão corretas. Eu já trabalhei com vocês também as vozes do discurso, né? Quando está em primeira pessoa, quando o narrador está contando a própria história, ele participa ativamente da história. Quando está em terceira pessoa, que outra pessoa está observando e contando a história sem participar diretamente, né? Na número 4, no início do texto, o narrador personagem descreve uma situação muito perigosa. Um incêndio na floresta, uma tempestade em alto mar, uma invasão de piratas. Todas as alternativas estão corretas. Bem, está bem fácil essa. Após essa atividade de hoje, nós temos a última, que eu vou, se der, fazer mais uma live para vocês sobre o gênero, que vai partir para a questão da escrita. Tá? Que será a última atividade do dia 19 ao 23 de outubro. Nós sempre adiantamos as questões, né? As atividades a gente faz antecipadamente, então falta mais uma para fechar o gênero e na próxima, do dia 26 ao dia 30, a gente já entra no novo gênero textual que será propaganda social. Uma coisa que eu quero pedir a vocês, os alunos que ainda não fizeram a avaliação diagnóstica de língua portuguesa, que veio diretamente da Secretaria de Educação, por favor, entrem no site para fazê-la, tá? Atentamente, as dúvidas que tiverem, ou entre para falar comigo, ou pesquise. O texto tem um nível um pouquinho mais alto, mas tem alguns alunos que estão conseguindo entender perfeitamente, porque sabem interpretar. Interpretar um texto não é decodificar código linguístico, né? A pessoa que lê, ela decodifica o código da língua portuguesa, mas interpretar vai além disso. É entender qual a intenção do autor, né? O que o autor quer dizer naquele texto, qual a intencionalidade daquele discurso, né? Aí, no caso dessa avaliação, ela veio da Secretaria de Educação, veio externamente, né, para nós, está falando sobre o Dia da Consciência Negra, de como foi formado o Quilombo de Zumbi de Palmares. As datas são importantes, porque tem questões que estão evidenciando essas datas, né? Então, assim, é um pouco de atenção. O aluno que fez com atenção, ele conseguiu ter